Oi! Você de novo, eu, Kleber Caverna, aula 9, passando a limpo, 2015 esse início de 2016. Bom, o tema, como eu já tinha anunciado, é questão da terceirização. Veja bem, esse tema é um tema interessante que tem muito a ver com os seus interesses. A grande pergunta é: você prefere um Estado mais forte ou um Estado mínimo? Você prefere a maior presença do Estado na economia ou você prefere um ambiente mais neoliberal, com menor presença do Estado na economia? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto a chamar a atenção aqui é com relação à própria empresa privada. Você é a favor mais de você ter uma maior liberdade, de você ser dono, entre aspas, do seu nariz, ter os horários de trabalho que você mesmo determina, você ser seu próprio, vamos dizer assim, patrão? Hein? Ou você não, prefere trabalhar na CLT ou mesmo estatutário, carteirinha assinada, tudo bonitinho, recebendo o seu salário e cumprindo metas, horários, aquela coisa toda. Essas são as perguntas que estão ligadas a esse tema que vos apresento. Vamos lá? Olha só. A PL 4.330, tá? Essa PL 4.330 de 2004, ela trata sobre um tema, um projeto de lei, né? PL, projeto de lei, que libera geral a questão da precarização nas relações trabalho. Veja, eu já usei um termo aqui forte, né? Precarização. Alguém poderia falar, o professor está sendo tendencioso, porque não necessariamente em outros países do mundo isso funciona. E aqui no Brasil, as pessoas, principalmente que estão em trabalho público, eles olham isso com aquela carinha assim, poxa vida, isso não é legal. Porque o funcionário público, por exemplo, um professor, um médico, um policial, ele pode ser substituído, será que por um trabalhador terceirizado? Essa é a pergunta. Por outro lado, mesmo uma empresa privada, né, um banco privado, uma grande empresa de limpeza, de serviço, alguma coisa assim, onde ela não contrata a pessoa, ela contrata serviços. Então, por exemplo, você é contratado para trabalhar na empresa, você é não uma pessoa física, mas você vai ter que apresentar uma pessoa jurídica. Essa é a lógica. Então, na verdade, eu estou usando o termo precarização, mas você poderia também discordar dessa situação que eu proponho. Mas eu estou jogando isso dentro das relações de trabalho. Por quê? Olha só, a terceirização, ela pode mexer nas atividades fins, né, das empresas, ela pode, vamos dizer assim, diminuir o período que a pessoa trabalha, gerando aqui um processo de pejotização do quadro de funcionários. Veja bem, palavra diferente, hein? Pejotização. Mas, Kleber, essa palavra eu nunca vi. Não, mas você vai entender. Pejotização, basicamente, significa o seguinte: você trabalha numa empresa, digamos, de segurança. Então, você está lá no banco e é contratado pelo banco para ser o segurança. Aí, lá naquele banco, você é funcionário do banco. Você tem que pagar as coisas como o banco. Você sendo funcionário dele. Então, digamos que seja seletista, por exemplo, ou mesmo estatutário. Então, você vai receber um salário, vai cumprir o horário, aquela coisa toda. Os encargos sociais, tudo passa por aquela empresa. No caso, o banco, ok? Bom, como que entra a pejotização? Essa empresa vai chegar para você e falar assim, olha, eu não terei mais, eu não quero mais, ou vou diminuir o quadro de pessoas que vão fazer a vigilância aqui. Mas se você quiser, pode ser contratado por uma empresa que nós estamos trazendo para trabalhar com a gente aqui. Aí você é contratado por outra empresa, ou pior, ou melhor, depende do seu ponto de vista, você cria o seu próprio, a sua própria empresa e você vai trabalhar prestando serviço para esse banco. Essa é a ideia da pejotização. Ela tem um lado bom porque você é patrão de você mesmo, mas de modo geral ela precariza, por isso que eu coloquei a palavra precarizar, né, as relações de trabalho. Por quê? Você perde principalmente aquilo que diz respeito às questões como, por exemplo, fundo de garantia, férias, 13º, essas coisas todas. Aqui uma estimativa do DIEESE e da CUT mostra que as pessoas passam, em média, 2,6 anos nas empresas, diante desse processo aí de terceirização. Essa é a média. Então há um número de desemprego muito grande. Outra coisa, trabalhadores terceirizados recebem, em média, segundo o DIEESE e a CUT, 27% a menos do que o do trabalhador não terceirizado. Outra coisa, de cada 5 trabalhadores que morrem no trabalho, 4 são terceirizados, segundo os dados
que foram divulgados por essas duas organizações. E por fim, eles possuem em média 3 horas a mais de jornada de semana de trabalho. Então assim, tem esse lado. Bom, mas então, a quem interessa? Bom, interessa basicamente aos empresários. Mas às vezes o empresário é você. Então pode interessar você, como pode interessar a empresa, pública ou privada, esse processo de terceirização. Então, quando você tem o funcionário que é contratado para prestar um serviço, bom, você pode ser o seu próprio dono, né, o dono do seu próprio trabalho, enfim, o empresário. Ou o próprio empresário que quer contratar pessoas através de um processo de terceirização, onde ele vai, obviamente, economizar na questão de folha de pagamento, gastos com relação à previdência, férias, encargos, né, encargos sociais de modo geral. Então, essa é uma tendência mundial. Muitos países do mundo, o próprio Brasil, já tem isso como algo que chegou e que está em debate. Então, a PL 4.330/2004 é um outro tema que eu chamo a atenção e o ano passado foi bastante discutido no Congresso e vamos ver até onde que vai esse capítulo. Valeu!